Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Este é o nosso estudo número 6 da nossa Escola Bíblica Dominical online, número 6 de um total de 10 na primeira carta de João. E hoje, meus irmãos, nós vamos pensar sobre a relação do Filho de Deus com o pecado. No estudo anterior, nós vimos, olhando para o capítulo 3, versos 1 a 3, sobre o fato de que agora nós somos filhos de Deus. E o somos não por mérito pessoal, mas porque Ele, Deus, em seu amor, nos concedeu esta bênção. E nós vimos que ser filho de Deus é algo maravilhoso, porque significa, dentre outras coisas, primeiro, ser novamente aceito pelo Pai. Segundo, ter a posição de cidadão do céu, membro de um sacerdócio santo e real, membro da família de Deus e membro de um povo de propriedade exclusiva de Deus. E vimos também que significa ser coerdeiro com Cristo de uma herança indescritível. Porém, meus irmãos, ser filho de Deus traz também grandes responsabilidades sobre nós, como, por exemplo, a responsabilidade de lidarmos de forma correta para com o pecado. E qual é essa forma correta de lidar com o pecado? Ou qual deve ser a relação do Filho de Deus, de nós, filhos de Deus, com o pecado? Então é sobre isso que nós estaremos pensando hoje. E para isso eu quero ler com os irmãos 1 João capítulo 3, versos 4 a 10. Eu leio na versão revista e corrigida, que diz que qualquer que comete o pecado, o sentido não é de cometer um pecado, mas de viver na prática do pecado. Então qualquer que comete o pecado ou que vive na prática do pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca ou não vive na prática do pecado. Qualquer que peca ou vive na prática do pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado ou vive na prática do pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado ou não vive na prática do pecado, porque a sua semente, a semente divina, permanece nele. E ele não pode pecar ou viver na prática do pecado, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então está aí, meus irmãos, o texto, e nós vamos pensar em algumas coisas dentro desse texto. Primeiro, meus irmãos, cabe-nos pensar sobre a natureza do pecado. E sobre o pecado nós já tivemos oportunidade, ocasião de ver várias coisas, de aprender várias coisas. Então várias coisas nós já sabemos. E, por exemplo, nós sabemos que o pecado nunca abandona o pecador. E só pode ser removido pelo sangue de Jesus. Sabemos, meus irmãos, que o pecado cresce, se multiplica. Sabemos que ele é maléfico, perverso, separa o homem de Deus e finalmente leva o homem à destruição. Algumas ênfases bem interessantes de um determinado comentarista bíblico são as seguintes, quero repassar para os irmãos. Ele diz assim: o pecado é cósmico em sua natureza. Isso significa que nenhum ser humano peca sozinho. O pecado sempre fará parte de uma rebelião cósmica contra Deus e contra a retidão. O verso 8 que nós lemos, ele enfaticamente assevera que aquele que pratica o pecado é do diabo. E esse ser maligno, o diabo, ele é intitulado de o Deus deste século, em 2 Coríntios 4:4. E muitos são seus súditos e escravos. Então será necessária uma providência cósmica, entre aspas, para remover o pecado. E o julgamento tomará conta disso. Então o pecado é cósmico em sua natureza, diz esse comentarista. Mas ele também diz que o pecado também é pessoal. E isso significa que, embora as forças satânicas
forneçam a agitação, o indivíduo, eu e você, é responsável pelas suas ações. O indivíduo é responsável pelas suas ações. E por isso é que ele é convocado a se arrepender. O homem não pode alterar o quadro cósmico, mas pode pessoalmente ser redimido mediante o arrependimento e a fé. E, por último, esse comentarista dá a seguinte ênfase: sem importar se cósmico ou pessoal, o fato é que o pecado é definidamente uma questão de rebeldia. Então, meus irmãos, sobre a natureza do pecado, nós podemos dizer que o pecado é algo muito mais sério do que normalmente nós costumamos pensar. Trata-se de uma rebelião contra Deus, tendo o próprio diabo como companheiro de batalha. Então essa é a natureza do pecado, né? Mas o nosso tema no presente estudo, apesar de estarmos vendo, temos que ver esse primeiro ponto, né, sobre a natureza do pecado, o nosso tema versa sobre qual é a relação do Filho de Deus com o pecado. Então, vamos ver isso. Em primeiro lugar, então, vimos sobre a natureza do pecado. Agora, em segundo lugar, pensando propriamente sobre a relação do Filho de Deus com o pecado, nós podemos dizer, meus irmãos, que o Filho de Deus, ele não vive na prática do pecado, ele não pode viver na prática do pecado. O versículo 9 diz isso com uma clareza incontestável. Eu já li para os irmãos da versão revista e corrigida, apesar de que fui fazendo alguns adendos, né, de acordo com a versão revista atualizada, mas agora eu leio para os irmãos na versão revista atualizada. O verso 9 diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então o versículo diz que o Filho de Deus não vive na prática do pecado. Mas ele não simplesmente diz que o Filho de Deus não vive na prática do pecado, como também diz o motivo. Qual é o motivo? A semente de Deus permanece nele e ele é nascido de Deus. Isso quer dizer que ele, o Filho de Deus, possui a natureza divina. Ele nasceu de novo da água e do Espírito e a sua natureza foi mudada. E nesse verso, meus irmãos, nós temos uma metáfora biológica fantástica. A palavra que foi traduzida aqui por semente vem do grego esperma. Ora, nós sabemos que o esperma leva os genes masculinos, os genes do homem, que combinados com os da mulher vão determinar as características da pessoa que vai nascer. Então, olha que figura maravilhosa o texto está colocando para nós. Os filhos de Deus possuem os seus genes, possuem a sua natureza e por isso não podem viver na prática do pecado. Então essa é uma figura tremenda que o Espírito de Deus usa aqui para nos transmitir esta grandiosa verdade de que os filhos de Deus não podem viver na prática do pecado. Por quê? Porque o que nele permanece, o que neles permanece é a divina semente, eles têm a natureza divina. Isso nos leva, meus irmãos, a uma outra questão, que está também aí no texto, que se alguém vive na prática do pecado, então esse alguém não é filho de Deus. Se alguém vive, olhe bem o que eu estou dizendo, não é que comete um pecado, que cai uma vez ou outra no pecado porque é humano, não. Se alguém vive na prática do pecado, esse tal não é filho de Deus. E essa é uma conclusão óbvia e muito séria também, porque o texto deixa bem claro que nesse sentido só existem duas classes de pessoas, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não é filho de Deus é filho do diabo. É muito duro dizer isso, mas a palavra de Deus diz isso e nós precisamos levar isso em consideração. A ideia de falsos irmãos derivados de Satanás, aí no texto, meus irmãos, encontra uma expressão análoga no apelo de um homem chamado Inácio aos Efésios, no sentido de que nenhuma planta do diabo seja encontrada em vós. Ele disse isso lá no passado.
nenhuma planta do diabo seja encontrada no meio de vós. E nós encontramos uma declaração mais completa ainda dessas ideias em João, no Evangelho de João 8, verso 44, e seu contexto, onde Jesus assevera acerca dos seus adversários. Olha o que Jesus diz. São palavras muito sérias. E eu temo que, às vezes, nós não damos muita atenção. Nós não damos a devida atenção, a devida seriedade, não tratamos com a devida seriedade essas palavras sérias que nós encontramos na palavra do Senhor. Jesus diz lá: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, verso 44. Então, meus irmãos, a relação dos filhos de Deus com o pecado é uma relação de completo desafeto, de completo desamor. O Filho de Deus deve repudiar o pecado com todas as suas forças. João já havia dito no capítulo 2, sua primeira carta, versos 15 a 17, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, o Filho de Deus deve permanecer em Cristo e, sendo assim, por ser Cristo impecável, o Filho de Deus não pode e não viverá na prática do pecado. Ele peca, não há dúvida, mas não vive dominado pelo princípio do pecado. Quem vive sob esse domínio é porque ainda não é filho de Deus. Então, resumindo, encerrando, qual é a relação do Filho de Deus com o pecado? O Filho de Deus não vive na prática do pecado. O Filho de Deus não é dominado pelo pecado. Se vive na prática do pecado, se é dominado pelo pecado, o texto diz claramente para nós que não é filho de Deus. Pensemos, meus irmãos, nisto seriamente. Amém.